Nosso boa tarde a todos aqueles que neste instante fazem sintonia com o plano superior, cultivando o hábito da oração das 18 horas. Nosso convite é para que nos imaginemos sentados nos bancos do nosso lar, no centro que nós frequentamos, e ali postados possamos ouvir e fazer os nossos pedidos, as nossas preces, em prol da nossa própria existência, dos nossos familiares, afetos, mas de modo geral que possamos também unir esforços numa caminhada conjunta, orando também por toda a humanidade necessitada de algum consolo, de alguma ajuda, seja materialmente ou espiritualmente falando. Então nós vamos ler do capítulo 17 romano, Sede perfeitos, o item 3, que versa sobre o homem de bem. O texto nos informa que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se porventura interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejara lhe fizessem. É aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade todas as coisas, acima dos seus interesses. Tem a fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida são as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Dentro de um sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses à justiça, pois encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que presta aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de pensar em si, para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente, para com todos, sem distinções de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita os outros por suas convicções sinceras e não lança crítica aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só os benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver também perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença do Cristo:
Atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Nunca se compraz, portanto, em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda de evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor a seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outro. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja aproveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depositário e terá que prestar contas. O que mais prejudicial emprego que lhe possa dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se no contexto social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque sabe que são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagar o seu orgulho, evitando, quanto possa, tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuí-las, ou possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Esta é uma página muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que traduz com uma certa fidelidade, porque o próprio texto faz a ressalva de que não estão enumeradas aqui todas as qualidades do homem de bem, todas as suas características, então dando a nos saber o caminho que precisamos trilhar para que possamos nos tornar, na sociedade em que convivemos, o homem de bem, aquele que pensa nos outros, que sacrifica os seus próprios interesses do bem da coletividade, que não usurpa dos seus poderes nem das suas riquezas, ao contrário, as usa em prol de todos, porque sabe que é apenas o fiel depositário de tais bens. Usa da benevolência, da bondade, procura ver no seu semelhante o irmão seu. Se nós, todos, pudéssemos assim pensar e sustentar esse pensamento, este sentimento, estaríamos com certeza bem próximo dessa realidade, a qual é colocada no item 3 do capítulo 17 do Sede Perfeitos. Sede perfeitos é um imperativo, porque todos nós somos sujeitos no caminho da perfeição. Embora muitas vezes não pareça, os tropeços que a vida nos dá, nos coloca e nos impulsiona para a frente, porque a tendência é nós aprendermos com os nossos deslizes. E assim sendo, nós convocamos que todos possam, nesse momento, erguer aos céus, ao seu íntimo, um pensamento de gratidão por todos os benefícios que nós temos e que nos ajudam à perpetuação da vida material, tão importante ao espírito em trânsito pela terra. Agradecemos, pois, a bondade e a justiça divina que nos dá mesmo a adversidade para que possamos superá-la e, nesse sentido, nos tornarmos mais irmãos e fraternos, vencendo
as inferioridades que ainda remanescem em nosso espírito. Que a paz esteja com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.